Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Retornando aí para o nosso terceiro vídeo aí. Olha só esse daqui, de notação científica novamente. Eu tenho assim, Paulo tem uma fazenda que produz soja e milho. No último ano, essa fazenda produziu mudei o exercício, 6,323 vezes 10 elevado à quinta toneladas de milho e 2,54 vezes 10 elevado ao cubo toneladas de soja. Ele pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a quantidade de milho e a quantidade de soja? Nesse ano, a quantidade de toneladas de milho que foram produzidas a mais que a quantidade de toneladas de soja em notação científica é... Qual é a diferença? Entenda o seguinte, para eu resolver esse exercício, a potência de 10 de 1, que nesse caso daqui é a de milho, tem que estar igual à potência de soja. Aqui está 10 elevado a 5, aqui está 10 elevado a 3. Não dá para somar ou subtrair se estiverem diferentes. Eu vou ter que deixar igual. Então, olha lá, ó. Aqui está 5, aqui está 3, aqui vai ter que ficar 3. Então, como é que eu vou fazer? 6,323. Vou separar. Olha lá. Vou separar. Aqui deu 5. 2 mais 3, 5. Na multiplicação, somos expoentes. Então, vejam. Eu tenho que deixar 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Eu vou multiplicar esse daqui. Lembre-se que 10 ao quadrado é 100. Vezes 6,323 vai ficar 632,3 vezes 10 ao cubo. De novo, eu separei 10 à quinta, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Correto? Esse daqui é 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes 6,323, 632,3. Agora que eles têm a mesma potência, eu posso subtrair esse menos esse. Que vai dar? Completa com 0. 10 menos 4, 6. Emprestou, ficou 12, menos 7, 5. Aqui, 2 menos 2, 3, 6. O 10 elevado a 3 não muda. Só que isso, lembre-se que eu falei lá atrás, que notação científica, o número que vai multiplicar pela potência de 10, ele tem que ficar entre 1 e 10. Ele não pode ficar maior do que 10. E 630 está maior do que 10. A vírgula vai ter que andar para cá, ó. Quantas casas? 1, 2. Esse número, então, vai diminuir. A potência vai ter que aumentar. Então, vai ficar 6,307,6 vezes. Andou 2 casas, aumenta 2 casas. Está aí. 6,3076 vezes 10 elevado a 5. Tá bom? Vamos lá. Mais um. Esse daqui eu nem alterei, tá? Porque esse aqui é bem simples, não tem muito o que inventar.
Flávio vendeu pastéis e sucos durante o período na feira livre de sua cidade. Durante o período da manhã, ele vendeu 25 pastéis e 13 sucos, recebendo R$ 214. No período da tarde, vendeu 20 sucos, S embaixo de S, e 20 sucos e 12 pastéis. Num total de R$ 144. Aí ele pergunta se você substitui, né? Um sistema de equação permite cada pastel expresso por X e o suco por Y. Qual que vai ser dessas daqui? Esse sistema é igual a qual desse sistema aqui? Tá? Então, muito simples. Não tem muito o que fazer aí. Você vai ver qual que vai ser. O próximo. Para resolver essa expressão numérica, eu dei uma mudada. Não é essa daqui. Eu mudei. Eu fiz diferente. Então, coloquei 2 elevado à quinta menos 2 vezes 1 menos 3. Ficou 2 elevado à quinta menos 2 vezes 1 menos 3, menos 2. Tenho 1, devo 3, devo 2. Primeiro a multiplicação, nós já vimos isso. Quantos sinais de menos eu tenho? 2. 2 é par. Mais. Correto? 2 vezes 2, 4. Certinho? Muito bem. Você pode colocar 4 ou você pode colocar como sendo 2 elevado a 2. Tanto faz. Ou 4 ou 2. Pode parar aí ou você pode continuar. Como, professor? Desses dois, qual que tem menor expoente? Esse. Põe ele em evidência. Fatoração por evidência. 2 elevado à quinta, dividido 2 elevado à quinta, dividido por 2 elevado a 2. Subtrai os expoentes, enquanto que na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. 5 menos 2. Então, esse dividido por esse, mais esse dividido por esse. 2 menos 2, 0. Qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1. Correto? Então, você pode deixar assim ou assim. Depende como que vai estar a resposta do exercício. Esse outro também eu não mudei, porque eu não vou dar a resposta, eu só vou dar a ideia. Ele está falando assim: observe no plano cartesiano as 3 retas. 1, 2, 3. Cujas intersecções e equações estão indicadas. Intersecção é onde cruza. Aqui, ó. Ó. E a equação está aqui, ó. Equação dessa reta, equação dessa reta, equação dessa reta. Bom, ele está perguntando: um sistema de equação do primeiro grau cuja solução é o ponto P, que é esse, que é P, primeiro x menos 1, depois o y, que é menos 3. Meus queridos, você tem 2 maneiras de fazer. Primeiro, você resolve o sistema dessa equação. 5x mais 2y igual a menos 11. E dessa. Ou você testa. Pega esse resultado e joga no x o menos 1 e joga no y o menos 3. Nas 2 equações. Exemplo. 4 vezes menos 1
menos 5 vezes menos 3. Tem que dar quanto? Tem que dar 11. 4 vezes menos 1 no lugar do x e 5 vezes menos 3. Tem que dar quanto? Tem que dar 11. Vamos ver. Menos com menos. 5 vezes 3. Opa, essa dá 11. Será que a outra vai dar menos 11? Se a outra der menos 11, a resposta é esse primeiro sisteminha aqui, tá bom? Mas você pode resolver por sistema. Lembrando como resolve por sistema. Eu vou cancelar o y. Multiplica o de cima por menos 5. Multiplica o de baixo por 2. Menos com mais. Menos com mais. Menos com menos. Mais com mais. Mais com menos. Mais com mais. Só que aqui, ó, não precisava ser menos. Aqui pode ser mais. Mais. Vai ficar mais, mais e menos. Cancela. Você vai descobrir o valor de x, tá bom? Então, tenta fazer esse. Qualquer coisa a gente resolve em sala de aula. Já volto. Um minutinho só para beber uma água. Vamos lá, meus queridos. Já meio hidratado aqui, porque olha, não é fácil não. Olha só esse daqui, ó. Esse daí, ele quer saber quais os triângulos são semelhantes. Lembre-se, triângulos semelhantes são aqueles triângulos onde os ângulos são iguais e os lados proporcionais, tá? Aqui é diferente do primeiro lá que ele deu de semelhança de triângulo, só que lá ele deu os lados. Aqui ele está dando os ângulos. Você vai ver os ângulos. Quais os ângulos que são iguais aqui? 90 e 45, tem mais algum igual? 90 e 70, tem mais algum igual? 50 e 100, tem mais algum igual? 50 e 80, tem mais algum igual? Opa! Quais são os semelhantes, então? São aqueles que têm os ângulos iguais. Aí você responde. Muito bem. O outro. Eu tenho aí uma expressão numérica. Eu mudei. Eu não vou resolver igualzinha, porque senão não vai dar certo. Então, olha lá. Ó. Eu mudei. Ao invés de 8 elevado a meio, 4 elevado a meio. Vou resolver. Primeiro que está dentro do parênteses. Como que eu posso escrever 64? Com potência de 4. Lembre-se que quando eu estou multiplicando, eu tenho que deixar as bases, base é esse númerozinho de baixo, iguais. Então, 64 eu posso escrever assim, ó. Então, para resolver, na multiplicação, conservo a base e somo os expoentes. Lembra que embaixo do 3 tem 1. Como é que eu resolvo isso daqui, ó? Meio mais 3 sobre 1. Olha lá, ó. Como que eu vou resolver isso aqui, ó? Olha só. 4 elevado a meio mais 3 sobre 1. Primeiro, vou trabalhar só com isso. Esquece o 4 por enquanto. Meio mais 3 sobre 1. Adição de frações. Tiro o MMC, que é 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes 3. Que ficou
7 sobre 2. Então, isso daqui vai ficar 4, a base não muda, 7 elevado a 2. Tá joia? Muito bem. Esse 15, que é sobre fatoração, que você também encontra lá no meu canal. Olha só, mudei o exercício. Mais um muito parecido aí. Eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 16. Parecido. X ao quadrado menos 16. Meu querido, você tem que lembrar como é que você fatora isso daí. Qual é a maneira que eu fatoro isso daí? Isso daqui chama-se produto notável. Como é que eu fatoro isso daí? O primeiro eu ponho dentro da raiz. Exemplo, vou fazer aqui, ó. O primeiro eu ponho dentro da raiz. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? X. E o último eu ponho dentro da raiz também, que vai dar 4. Raiz 16, 4. Este número é igual a isso aqui, ó. X, aqui é menos 4. Só que ao quadrado. Esse é igual a esse. Esse daqui chama-se diferença de 2 quadrados. Não é um trinômio. Não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Esse é um binômio que a gente chama de diferença de 2 quadrados. Como que eu coloco ele? Mesma coisa. Ponho na raiz, x. Ponho na raiz, 4. Qual é a diferença do de cima para o de baixo? Que aqui vai ficar o quadrado e o de baixo vai ficar x mais 4 menos vezes x menos 4. Lembre-se do seguinte, x menos 4 ao quadrado é x menos 4 ao quadrado é x menos 4 vezes x menos 4. Cancelo, cancelo. O que é que sobrou? O de cima e o de baixo. Tá? Então, sobraram esses dois aí. Tá joia? Meus queridos, vou para outro vídeo. Logo, logo voltamos.